De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando um pouco mais sobre o sentimento de culpa, que é tão comum nas mães que hoje trabalham fora, muitas vezes não conseguem dar a atenção que gostariam para os seus filhos, e esse sentimento acaba permeando muitas vezes essa relação. É sobre isso que nós estamos conversando com a Harui Arita, ela que é treinadora da Arita Treinamentos e é também consultora comportamental, e hoje está aqui conosco falando sobre este assunto. Harui, no bloco anterior você nos deu algumas dicas, né, de como é que os pais podem trabalhar esse sentimento de culpa, esse resgate, esse pedido de perdão, mas algumas vezes as crianças se rebelam. Como é que isso funciona na prática? Bom, quando a gente faz esse processo do perdão que eu ensinei para as mães fazerem, você mãe que me ouviu, muitas vezes esse processo, que eu falo que é um processo de resgate para melhorar a autoestima, tem efeitos colaterais. Se forem crianças pequenas, elas podem estar choronas no dia seguinte, podem ter febre, diarreia, ficar mais pirracentas. Isso é normal, é o efeito colateral. Como quando a gente toma um remédio, o remédio também tem esse efeito colateral. Antes de fazer aquela melhora boa, dá uma queda, vamos dizer assim. Ou uma ginástica, a gente não está acostumado a fazer e começa a fazer, tem dor no dia seguinte, mas é preciso continuar. Se for adolescente ou adultos, começa a arrumar confusão com você, ou brigar mais com você, isso você tem que, quer dizer que está fazendo efeito. Então, pula de alegria porque está dando certo. E continue fazendo esse resgate, esse processo, naquela hora do sono, que é o sono alfa, que nós dizemos, no sono leve. Agora, Harui, a gente percebe que mesmo hoje em dia, crianças 5, 6, 7 anos já enfrentam os pais muitas vezes, até deixam isso de forma bem exposta, que eles se sentem abandonados pelos pais, o que na verdade acaba aflorando ainda mais o sentimento de culpa, tanto de pai quanto de mãe. Se você já tem uma situação dessa dentro de casa, como é que você lida com a criança para tentar resolver a questão e ao mesmo tempo trabalhar esse sentimento interno? Bom, isso já começou já desde a concepção, de como foi essa gravidez, certo? Muitas vezes a mãe, os pais, vamos dizer assim, aceitam essa criança, mas não foi programada. Então, se não foi programada, ela não está sendo bem-vinda. E isso já está no inconsciente da criança, e aí quando já começa, a criança já começa a conversar e falar, ela vai externando todo esse ressentimento que ela tem em relação à mãe ou ao pai. Por isso que muitas vezes se externam dessa forma, com rebeldia. Ou não. Pode ser rejeitados e os filhos serem ótimos filhos, assim, muito bonzinhos, muito educados, muito adaptados, vamos dizer assim. Fazem tudo para agradar a mamãe e o papai, para serem aceitos. Outros na rebeldia para serem notados, mas na verdade quer chamar a atenção. Mas, Harui, quando você tem uma situação dessa instalada dentro da sua casa, tanto com uma criança nessa faixa que eu comentei, quanto com um adolescente, é claro que isso gera uma instabilidade emocional para todos que estão ali, né? Sim, é claro que você já nos deu algumas dicas de como se trabalhar essa fase do sono, da criança e tal, mas no dia a dia, quando a situação está presente, no calor das emoções, como é que você lida com essa situação? Limite. Limite é muito importante. Por que que limite é importante? Porque dar limite é dizer que você ama, porque se você está se importando, é porque você ama. As crianças ou adolescentes que os pais deixam fazer tudo o que querem fazer, eles não se sentem amados. Acho que os pais não estão nem aí com eles. Então, o limite é muito importante. Mas eu tenho uma outra dica para vocês. Dizer 4 frases. Mentalmente, para a pessoa que você está vendo que está desse jeito aí, né? Já danadinho ou revoltado.
dizer as 4 frases que são: a primeira, eu te amo. Não precisa dizer verbalmente, mentalmente. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso, mãe, você pode fazer em todas as situações da sua vida. Qualquer dificuldade que você tenha, não só com filhos, mas com complicações, com dificuldades, com chefe, com problemas que você está enfrentando, você diga, eu te amo, para você e para outra pessoa também. Eu sinto muito por tudo isso que está acontecendo. Por favor, me perdoe. E obrigado por eu estar aqui, vivendo tudo isso, tendo tudo isso para o meu aprendizado. Então, essas palavras são palavras mágicas que eu digo. São divinos. E não tem como uma situação não se harmonizar com essas palavras mágicas. Haruê, a gente percebe que algumas mães sabem lidar de forma bem tranquila mesmo com essa situação, né? Sabem que precisam trabalhar, sabem que precisam deixar as crianças ou com a babá ou na escola, enfim. E lidam bem com essa situação, porque sabem que aquilo realmente faz parte da vida e que no tempo que elas estão com os filhos, elas realmente dão o melhor que elas podem. Por que algumas mães conseguem se resolver tão bem diante de uma situação que gera tantos conflitos para outras mães? Bom, volto novamente a dizer que lá na concepção, você pode saber que essa criança foi uma criança bem-vinda, então ela foi uma criança amada e, com certeza, um adulto também bem resolvido. Então, é por conta disso que elas conseguem lidar com todas as dificuldades de uma maneira mais tranquila. Porque a sua autoestima é melhor. Com certeza, se tem autoestima melhor, a sua coragem é maior, certo? E mesmo que os filhos sintam falta dessas mães, parece que os filhos também lidam melhor com a situação, né? Claro, porque se ela tem uma autoestima melhor, ela já passou, também deu de herança, através a nível celular, esses comportamentos que ela vem trazendo, da autoestima, da coragem, ela já passou. Quando essa criança veio ao mundo, certo? Já foi toda a bagagem genética para essa criança também. 50% dela, 50% do pai. Então, na verdade, o importante é que a pessoa faça esse exercício de autoconhecimento, procure, na verdade, entender os sentimentos que estão, muitas vezes, incomodando, né? Sim, sim. Por isso que umas mães se dão melhor e outras não. As que não conseguem lidar têm uma concepção mais conturbada, com certeza. Os pais talvez não quisessem naquele momento ter esses filhos, ou já tinham outros filhos, ou uma gravidez foi próxima da outra, não igual você. Por exemplo, já tem 6 anos, né, que você me disse, isso, que tem a sua filha e agora está vindo outro bebê. Então, você já teve um tempo maior, você já é uma mãe pela segunda vez, você tem uma experiência maior, os seus medos já não são igual da primeira vez, porque marinheiro de primeira viagem realmente dá muito medo, né? A gente não sabe o que tá vindo. Então, quando a gente tá pela primeira vez sendo mãe, tem medo de sentir dor, depois não dá conta de criar essa criança. Será que eu vou ter dinheiro suficiente para dar educação, para tudo que ela necessitar? Então, são muitos medos. Já no segundo filho, mesmo que essa criança você não queira ou não tenha programado, mas esses medos já diminuíram bastante, certo? Então, essa forma de ser mãe já é diferente. E isso também influi muito na vida dessa criança ou desse adolescente. Hoje nós estamos conversando com a Haruê Arita, ela que é treinadora da Arita Treinamentos e é também consultora comportamental. Hoje está falando conosco a respeito de culpa. O tema está sendo baseado, inclusive, neste livro que você acompanha aí no seu monitor. Culpados
Sem Ter Culpa, descobrindo a sua realidade. Este livro foi escrito pela nossa convidada de hoje. Nós esperamos que vocês estejam acompanhando e caso tenha alguma dúvida também pode encaminhá-la através das nossas mídias sociais, através do nosso portal no Facebook e também no Twitter. O endereço aparece justamente aí no seu monitor. No próximo bloco a gente volta a conversar com a nossa convidada a respeito deste tema. Espero que você continue conosco e até já.